Bem-vindo à nossa 26ª aula de grego. Hoje nós vamos falar sobre o artigo definido. Embora ele já seja bem conhecido nosso, porque a gente vem usando ele constantemente, agora a gente vai aprender ele devagarinho e explicando como é que funciona o artigo definido no grego, tanto no masculino, como no feminino, como no neutro, singular e plural. Até porque o artigo não é como no português, ele não é único como o menino ou a menina. No grego, ele também é declinável e ele concorda, é claro, com o seu substantivo. E a gente vai ver como é que funciona isso agora. Veja só. Quando a gente fala de algo que já é conhecido como artigo, né, lembra de logos, a palavra. A gente já usou lá o artigo logos. Agora vamos colocar em ordem o que já sabemos a respeito dele. A declinação é como a dos paradigmas dos respectivos substantivos, ou seja, vamos ver como é que fica no masculino. Tu, to e ton. O plural é roi, ton, tois e tus. Se a gente for para o feminino, re, tes, te e ten. Ai, ton, tais e tas. No neutro, to, tu, to e to. No plural será ta, tom, tois e tá. A tradução seria no masculino o, do, ao, o. Os, dos, aos, os. No feminino, a, da, a. As, das, as. E o neutro, ou o outro. Agora, note bem, eu quero fazer aqui alguns destaques de algumas coisas que são importantíssimas nesse ponto. A única irregularidade está no neutro singular, no nominativo e no acusativo. Veja só que ele usa to, tá, singular e plural. Deveria ser tom se fosse exatamente como o seu paradigma, biblion. Seria tom, biblion, mas não é. É to, biblion. E o genitivo plural é o mesmo em todos os gêneros. Veja que é tom em todos. E é fácil reconhecer também o dativo, porque em todos os gêneros e números, tanto singular como plural, vai aparecer o iota. No caso do singular, é o ou o e, né? O to, o te ou o to, com um iotazinho subscrito, que o correto seria até a gente ler toi, tei, toi. Mas na verdade a gente lê somente como to ou te. E no plural tem um iota mesmo. Se você reparar, você vai ver que tem tois, tais. O artigo está em plena concordância com o seu substantivo, tanto em gênero como em número, e aqui no caso do grego, como em caso. Um exemplo aqui, ó. Tu, lau, kai, to, lao. Ou seja, do povo e ao povo, né? Ou do povo e para o povo. Isso é bom, é época de política, hein? Ó, do povo e ao povo. Não permita que a declinação engane você. Veja aqui um caso curioso, que é do masculino romateteis. Romateteis. Veja que situação aqui. Por exemplo, o profeta é outro caso curioso que a gente vai ver também. Romateteis é masculino, embora o substantivo pareça ser um feminino. Compare com o português, por exemplo, profeta. Se você for ver, e nós vimos isso na nossa aula passada, quando a gente viu o vocabulário, o profetês. Profetês é masculino. Profetês não é feminino. Até no português, você não diz a profeta, você diz o profeta. Mesmo terminando em tá, não é o profeto, porque é uma palavra masculina que veio lá do grego. Então,
veja bem como é que a gente pode distinguir. Nesse caso aqui, sempre segue o paradigma da segunda declinação. E o substantivo segue o paradigma da primeira declinação. Mas nem por isso, é claro, deixa de ser masculino. Palavras masculinas e palavras femininas. Cada língua tem as suas divergências, as suas diferenças. Quantas vezes você já se pegou dizendo, ué, por que o americano, o inglês, coloca sempre o adjetivo antes do substantivo, é diferente do português? No português eu digo papai bonito, lá eu digo bonito papai. Cada língua tem as suas diferenças. Conclusão é que sempre existe concordância entre o substantivo e o artigo, ou seja, o artigo vai sempre concordar com o seu substantivo, quanto ao gênero, número e caso. E nem sempre quanto à declinação. Olha outro exemplo aqui. Ró, profeteis, grafei, tóis, matetais, teis, rodu. Seria o profeta escreve aos discípulos do caminho. Mais do que nunca você percebe a importância de descobrir e entender aqui o caso dos artigos e substantivos. Nominativo sempre será sujeito, porque a ordem das palavras pode enganar facilmente. No português sempre vai ser sujeito, verbo, objeto. Mas no grego, a ordem das palavras numa frase não importa. Você vai entender exatamente pela terminação, exatamente a declinação de cada palavra. Se ela vem antes ou depois, isso vai mudar apenas na ênfase que nós damos àquela frase. Então, a frase, o profeta está escrevendo aos discípulos do caminho, pode ser traduzida como a gente viu agora há pouco, mas também de duas outras formas, sem a modificação do sentido. Como eu falei, só na ênfase. Por exemplo, pós, matetais, tes, rodus, grafei, ró, profetes. A tradução é a mesma, mas a gente está vendo aqui a ênfase em quê? Mateteis, ou seja, matetais, desculpe. A tradução aqui está mostrando que os discípulos têm ênfase na frase. Ou poderia ser tos, tes, rodu, matetais, grafei, ró, profetes. Mesmo o profeta estando lá no fim, a tradução seria o profeta escreve aos discípulos do caminho. Só que a ênfase agora está mais uma vez voltada aos discípulos do caminho. Então, note sempre como é que funciona. Aí você poderia perguntar, e como é que fica o artigo indefinido, como uma palavra, um livro? Você não encontrou ainda nas lições anteriores, exatamente porque o grego, diferente do português, não possui artigo indefinido. Exato. Por isso que a gente não falou nele em momento algum. Adelfós pode ser irmão ou pode ser um irmão. Paidion pode ser criança ou uma criança. Tanto faz na hora de traduzir. Na tradução devemos observar bem esse fenômeno. Blepo, tom, adelfon. Ou seja, veja o irmão. Ou blepo, adelfon, que é vejo um irmão. Pode ser qualquer irmão. Veja como mudou quando o artigo define ou quando não define. Quando o artigo definido não aparece no grego, geralmente não deve ser incluído na tradução. Ou seja, a frase acuo phone não quer dizer ouço a voz, mas ouço uma voz. E a frase um discípulo está vendo o Filho do Homem deve ser traduzida como mateteis, blepei, ton, rion, tu, antropu, ou seja, o Filho
do homem, bem específico. Se não tivesse aí o tom rion, seria discípulo está vendo um filho do homem, um filho de qualquer homem, em qualquer lugar. Por não existir o artigo indefinido, nós só falaremos sobre o artigo, ficando subentendido que nos referimos ao artigo definido. Muito bem, então tá aí mais uma aula para você de grego. Espero que você tenha aprendido aí bastante com o artigo definido, porque nós não temos o artigo indefinido, ele não aparece. E aconselho as nossas aulas para quem você gosta, para que eles possam também acompanhar e aprender um pouco do grego koiné ou do grego bíblico. E a gente vem aprendendo junto, né? Você manda também suas dúvidas e suas sugestões para o nosso Face, para o nosso e-mail e compartilha aqui com a gente. Um forte abraço e até a próxima aula.